E aí, eu sou o Gabriel Nascimento e nesse vídeo eu vou apresentar a minha aplicação Persona, que é um gerador de fichas de RPG. Para quem não sabe o que é um RPG, vai aparecer aqui algumas imagens na tela. E é meio que um jogo de tabuleiro, onde cada jogador eles criam um personagem e esses personagens vão criando uma história em conjunto. De uma forma bem resumida seria isso. E para criar esses personagens, existem literalmente livros com 200, 300, 500 páginas de regras e informações que vão te ajudar a compor esse personagem. Inclusive, o que eu utilizo é esse último aí, que é o Mutantes e Malfeitores, e foi usado como base dessa aplicação. Ele possui mais ou menos 250 páginas. E apesar da grande quantidade de informação, isso não é bem o problema. É trabalhoso, mas faz parte do jogo você aprender as regras, ver as possibilidades e criar o seu personagem baseado nisso. Mas com tanta informação, é muito fácil você cometer algum erro. Inclusive, tem uma pessoa que valida essas fichas e é muito fácil mesmo ela sendo alguém com mais conhecimento, ela ainda comete erros porque é uma grande quantidade de informação. E para resolver esse problema, eu decidi fazer o quê? Pegar todas essas regras, informações e possibilidades e compilar para código. Porque o código está escrito, uma informação não vai se perder. O cálculo que você faz não vai mudar, ela não vai esquecer como é que se faz aquela soma. Desse jeito, a quantidade de erros que podem vir a acontecer é muito menor do que uma pessoa tentando lembrar de um livro que ela leu há 3 meses. E para facilitar também, eu criei uma interface onde o usuário vai poder preencher as informações do seu personagem apenas com cliques de botão. A minha ideia é justamente essa, para a pessoa não ter que preencher nada e reduzir a possibilidade de acontecer algum erro, ela preencher, digitar alguma informação errada. E como seria essa aplicação? Primeiro teremos uma lista de todos os seus personagens e também um botão para você poder adicionar mais. E para diferenciar os seus personagens de outros jogadores, a aplicação vai contar com um sistema de autenticação, onde teremos login e logout. E quando finalmente clicamos em um personagem, aí que a coisa muda de figura, porque entraremos em um formulário bastante interativo, onde teremos toda a informação do personagem e a possibilidade de alterá-la. Nesse primeiro card teremos o nome do personagem, que é justamente o único campo que nós preenchemos, que seria digitar no formulário. E também teremos o nível de campanha, que é o nível do personagem. Eu pensei em colocar um input de número aqui, só que eu decidi optar por um botão de select justamente pelo que eu falei, que assim, usando um botão de select, a possibilidade de erro do usuário de preenchimento é bem menor. Esse terceiro campo aqui você não preenche porque ele é justamente um campo preenchido de forma automática através das regras de negócio da aplicação que estão rodando ao fundo. No segundo card teremos as habilidades do personagem que também são preenchidas através do campo select. E aí, nesse momento eu queria abrir um parênteses para falar que vai aparecer muita informação que talvez você não saiba o que significa, porque tem muito a ver com as regras do jogo, do livro que eu falei. E não tem problema. O ideal aqui é prestar atenção na usabilidade, em como funciona a interface e o código envolvido. Inclusive, falando no código envolvido, é legal perceber que todas essas informações são atributos do objeto Persona. E por que é legal perceber isso? Porque no próximo campo teremos os atributos de combate e os atributos de salvamento, que não são bem atributos normais. Eles na verdade são objetos agregados ao objeto Persona. Que seriam o quê? Objetos que nascem e morrem junto com o objeto Persona. Também é legal notar que esses objetos eles atendem a uma interface de item, que é meio que uma abstração por uma informação de baixo nível nas regras do jogo que eu estou utilizando. E por que é legal usar essa interface? Porque, como você viu, já na parte anterior da interface, eu repliquei esse componente que você está vendo aqui embaixo
9 vezes. E só foi possível porque ele recebe como input, como dependência, um objeto que atenda a interface item. Desse jeito, qualquer objeto que atenda a interface vai poder usar esse componente. Então ele foi muito replicado durante a aplicação, inclusive você vai ver ele sendo utilizado mais vezes no futuro. Também foi uma vantagem no uso de funções, por quê? Porque muitas funções elas recebem uma interface de item, ou um objeto que atende a interface de item. Então, em muitas possibilidades, essa função, como por exemplo essa função hipotética, extrair valor, ela pode ser utilizada, onde qualquer objeto que atenda a interface fez uso dessa função. Qual que foi a vantagem? Eu vou mostrar a vantagem disso aqui agora. Desses três atributos, que é o perícias, feitos e desvantagens, eles utilizam a interface de item, mas eles são objetos que compõem a persona. Então são objetos que existem fora da persona e vão compondo a persona, o personagem, a partir de uma demanda. Então o personagem pode ter 0 feitos, 3 feitos ou até mesmo 100 feitos. É bem dinâmico isso. E inclusive na base de dados tem muita informação, como por exemplo, não vou lembrar os valores agora, mas 85 perícias, 120 feitos. São valores muito grandes de objetos e são escaláveis. Se eu quiser criar novos seguindo as regras do jogo, eu posso criar 1000 perícias. E mesmo se eu criar 1000, a aplicação vai continuar funcionando. Por quê? Porque todas as perícias vão atender a interface de item. E todas as funções que recebem essa informação estão esperando justamente um objeto que atenda a interface. Então elas vão continuar funcionando. E para manejar toda essa informação, como eu falei, vamos ter aqui esse botão aqui, esses 3 botões, esses 3 pontinhos no caso, que se você clicar, vai aparecer toda a lista de possibilidades que você tem de feitos e perícias e desvantagens. E como eu falei, é muita informação. Então, para facilitar, eu também criei um campo de search, que você digita o nome do feito que você quer e ele vai filtrando para poder ficar mais fácil de você encontrar. Por fim, teremos o objeto que foi o mais complexo de ser criado aqui na aplicação, que foi o objeto de poderes. Por quê? Porque ele compõe o objeto persona, mas ele também tem um objeto que é as opções de poder que compõem ele. Então foi meio que a composição da composição. Ele ficou um objeto relativamente complexo de se lidar. Onde teremos a lista de poderes, como você viu anteriormente, onde você seleciona os poderes que você quer. E nos poderes, quando você seleciona, você também pode definir as opções de poder, onde que tem muitas opções. Como você pode ver aqui, só nesse exemplo aqui, no escudo mental, ele possui 12 opções. E depois de tudo isso, devolvemos a informação para o formulário. Lidar com toda essa manipulação que pode acontecer em qualquer sentido do fluxo de dados foi bastante complicado. Depois disso tudo, teremos finalmente as opções mais padrões, que não tem muito mistério, que é a de salvar o personagem, apagar o personagem caso você queira, e teremos também esse livro que é uma visão melhor das informações, onde ele abre um pop-up com uma forma mais agradável de você ver as informações do personagem, inclusive poder gerar um PDF dessas informações, o que é uma coisa muito utilizada nos RPGs, que para você poder enviar para a pessoa que está gerenciando os personagens, que vai validar ele. No caso aqui ele não vai precisar validar, porque a aplicação já fez isso, mas é legal você ter um PDF do seu personagem. E é isso. Essa foi a aplicação. Espero que você tenha gostado. Foi uma visão bem mais geral, mas mais focado na usabilidade e na manipulação do objeto persona. Então, até mais.